Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Então a gente vai para mais uma aula de biologia, eu sou a professora Fran, mas antes vamos relembrar algumas coisas. Vocês já entraram lá no Classroom? Lembrem, gente, de todo final de aula chegar lá, responder as questões para confirmar a presença de vocês. Tá com dúvida, não entendeu alguma coisa direito? Procure os professores de vocês, eles estão esperando para tirar dúvida, para conversar com vocês e estão com saudade provavelmente, né? Ou então veja a aula novamente, pega os slides, manda dúvida para mim, em último caso, né? A gente está aqui para ajudar também. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão de coisas que a gente está vendo nas aulas anteriores, né? Mas antes, vamos começar com a nossa notícia aqui. Bioética e Covid-19. Desenvolvimento da cura e questões éticas de novos fármacos e vacinas. Um ensaio clínico que trouxe bastante repercussão e expectativa foi a autorização da Anvisa para a realização de um estudo clínico no Brasil para testar uma potencial vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. Durante a pandemia de coronavírus, que repentinamente atingiu o mundo, a bioética se destacou como um espaço de discussão e desafios, em que a biotecnologia tem encontrado uma busca da cura para a doença. Em uma verdadeira corrida contra o tempo, muitas são as tentativas para encontrar novos medicamentos e vacinas que amenizem esse cenário catastrófico de mortes no âmbito mundial. Continuando aqui, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, esses são os chamados ensaios clínicos, estudo de pesquisa que designe prospectivamente participantes humanos ou grupos de seres humanos a uma ou mais intervenções relacionadas à saúde para avaliar os efeitos nos resultados da saúde. Então veja, né? Tá falando aqui das vacinas que estão sendo testadas, inclusive no Brasil, sobre o conceito bioético que está por trás disso. Né? A gente falou disso na aula anterior, a gente falou bastante sobre vários conceitos da bioética. Então, hoje a gente vai relembrar alguns, certo? Mas a gente vai relembrar outras coisas também. Então, o tema da aula de hoje é Covid-19, biotecnologia, bioética e síndromes cromossômicas. Vamos começar? Então, quais são os objetivos? Relembrar esses conceitos. Né? A gente trabalhou em 3 aulas diferentes esses conceitos. Hoje a gente vai unir eles, tentar relacionar aqui com o Covid e lá no final a gente vai fazer bastante exercício também, tá? Vamos começar aqui então. Opa! Mais uma notícia, só a chamada para vocês. Vacina de Oxford contra a Covid-19 será testada em Salvador. No total, serão 5.000 voluntários no Brasil. Está dizendo que já começou em São Paulo e Rio de Janeiro, né, e que está indo para ser testada agora em Salvador. São Paulo e Rio de Janeiro já receberam doses nesse início de mês. E é o projeto mais avançado em curso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, uma notícia fresquinha aqui do dia 10, né, de julho, falando sobre essa vacina. Vamos lembrar como é que a gente faz esse tipo de vacina? É uma vacina especial e a gente falou dela nas aulas anteriores. Então vejam lá, foi selecionado um adenovírus de chimpanzé, eles modificaram esse vírus para que ele não seja patogênico para humano, certo? Para não causar nenhuma doença, nenhuma complicação. Depois eles foram lá no vírus do Covid-19, ali está SARS-CoV-2, né, que é outro nome que a gente dá para ele também, pegaram, recortaram ali, com enzimas de restrição, o gene que codifica a proteína, que dá aquele aspecto de coronavírus, aquela coroa em volta deles. Pegaram então esse gene da proteína e colocaram dentro do vírus modificado. Esse vírus modificado foi replicado em laboratório, um monte de processos lá, e está sendo injetado nas pessoas que se voluntariaram. O que acontece no organismo? As células que vão receber esse vírus, elas acabam então codificando e expressando essa proteína do coronavírus. Essa proteína, então, é reconhecida como um agente patogênico, como um antígeno, algo que não deveria estar lá, e o corpo produz anticorpos para combater essa proteína. Toda vez que o corpo produz anticorpos, ou pelo menos na maioria das vezes, ele acaba produzindo também células de memória. Então, quando a pessoa tiver contato de verdade com esse vírus, ela já vai ter célula de memória, ela já vai ter a receita pronta de como combater esse vírus. Então, olha que bacana. E olha quanta biotecnologia a gente usou aqui. Edição gênica, quando modificaram o primeiro vírus lá do chimpanzé. Aqui também tem a tecnologia do DNA recombinante, que eles foram lá, recortaram o pedaço do gene que interessava, né, o pedaço do DNA que interessava, colocaram isso dentro, provavelmente, de um plasmídio, que foi lá, né, enfim, foi para o vírus.
E ainda tem aqui o vírus transgênico, né? Porque ele recebeu genes que não são deles, que não é dele. E a vacina gênica. Então aqui a gente já reviu alguns conceitos das aulas anteriores que a gente falou de biotecnologia, certo? Então veja aqui, gente, mais uma notícia. Após a aprovação da Anvisa, a terceira fase de testes de vacina chinesa contra o coronavírus começa dia 20. Em todo o Brasil serão escolhidos 9.000 voluntários distribuídos por diversas regiões do país. Apenas profissionais da saúde poderão participar do estudo. A vacina Sinovac já foi aprovada para testes clínicos na China. Ela usa uma versão de vírus inativado. Isso quer dizer que não há a presença do coronavírus vivo na solução, o que reduz os riscos desse tipo de imunização. Então veja, aqui a gente está falando de um segundo tipo de vacina, que é diferente dessa que a gente acabou de ver. Por que é diferente? Olha esse desenho aqui. Como é que fazem esse tipo de vacina? Eles pegam o vírus, que está chamado aqui de vírus selvagem, né? Modificam, atenuam ele ou ainda matam o vírus. E colocam lá, então, dentro da vacina, ou o vírus inativo, ou o vírus atenuado, ou ainda pode ser pedaço do vírus, né? Uma parte da estrutura viral. E aplicam isso na pessoa, nos voluntários que vão receber. A pessoa que recebe, ela acha que ficou doente e não ficou. E produz, então, os anticorpos para combater o vírus também. Quando ela tiver contato, ela já tem as células de memória, certo? Então aqui a gente usou a edição gênica, né, como biotecnologia, e ainda a clonagem, ó, porque é clonado várias vezes essa estrutura ali, né, para poder fazer a vacina. Então vejam, duas vacinas diferentes, as duas para o coronavírus, e elas têm funções, elas têm estruturas diferentes que foram utilizadas. Então, sobre isso, vamos começar o nosso quiz, para ver se vocês conseguiram entender a diferença entre as duas. A vacina de Oxford, que é da primeira reportagem, e a vacina chinesa, que é dessa última, estão sendo desenvolvidas para combater o Covid-19. Sobre o tema, assinale o que for correto. Letra A. A primeira possui altos custos de manutenção e necessitam de refrigeração. Aqui saiu uma palavra a mais ali, mas eu arrumo para vocês no slide depois, tá? Letra B. Ambas representam uma possível imunização do tipo passiva no organismo? Letra C. A primeira é uma vacina gênica e a segunda é uma vacina tradicional? Ou letra D. Ambas são feitas com o Covid-19 inativado? E aí, pessoal, conseguiram fazer? Ah, professora, aqui envolve conceito que é lá da segunda série ainda, de vacina, não lembro direito. Então vamos resolver junto. Letra A. A primeira vacina, que é a de Oxford, possui altos custos de manutenção? Lembra que a gente comentou que a vacina gênica é o contrário, gente? Que uma das vantagens dela é que ela tem um baixo custo de manutenção, porque ela não necessita de refrigeração?
O fato dela não necessitar de refrigeração diminui o custo de manutenção e de transporte também, tá? Então essa tá errada. Letra B. Ambas representam uma possível imunização do tipo passiva. Vacina é sempre imunização ativa, gente. Qual que é a diferença? A ativa faz com que o nosso organismo produza os próprios anticorpos. A passiva é o soro, que a gente recebe anticorpos prontos. Você lembra disso, né? Letra C. A primeira é uma vacina gênica e a segunda uma tradicional? Isso mesmo. A primeira é a vacina gênica porque a pessoa recebe um pedaço do gene, um pedaço do DNA. Também pode ser chamada de vacina de DNA. A segunda é uma vacina tradicional. Por quê? Porque ela recebe o próprio antígeno, ou o vírus inativado, ou ele enfraquecido, ou ainda poderia ser um pedacinho do vírus. Tá? Então a gente achou a resposta correta. E a última aqui está dizendo que ambos são vírus inativado, a gente viu que não é, tá? Mais uma coisinha para a gente ler junto aqui. Cientistas discutem se é ético infectar pacientes com coronavírus em testes de vacina. Os estudos controlados de infecção humana, também conhecidos como testes de desafio em humanos, representam uma maneira possível para os pesquisadores agilizarem o desenvolvimento de uma vacina. Para esses estudos, os cientistas recrutam um pequeno número de voluntários que recebem uma vacina promissora e são deliberadamente expostos ao vírus. Esses estudos servem como substitutos de estudos convencionais de fase 3, que normalmente envolve placebos, milhares de pacientes, precauções especiais e períodos de avaliação prolongados, entre outras medidas para garantir a segurança e a eficácia. Essa técnica de pesquisa tem o potencial de acelerar o processo de desenvolvimento de medicamentos em um grau considerável, mas há dificuldades éticas bastante óbvias. Então veja, está falando aqui que eles estão pulando a etapa 3 de produção de vacina. Qual é essa etapa? Olha aqui para vocês entenderem como é que funciona. Primeira etapa aqui é a fase pré-clínica, que eles fazem testes em animais. Aqui a gente está dizendo na reportagem que a gente tem ali 158 vacinas até o dia da reportagem, tá? Que estão sendo desenvolvidas pelo mundo. Dessas, 137 estão nessa fase de testes em animais. 17 estão na fase clínica 1. O que é isso? Eles testam em alguns voluntários. Se a vacina mostrou um resultado favorável, eles vão para a próxima fase, a fase clínica 2, que pega um pouco mais de pessoas, fazem um teste um pouco maior. Tem 8 vacinas nesse estágio. E daí eles vão para a fase 3, que daí eles testam em muitas pessoas. A gente tem 2 vacinas nesse estágio. As 2 que estão sendo testadas aqui no Brasil, a de Oxford e a vacina chinesa, né? As 2 estão nessa fase de desenvolvimento. Quando a gente pula essa etapa, então, da fase 3, que é isso que está falando, que eles estão pulando essa etapa, acelerando essa etapa, em vez de ficar demorando, né, meses com pesquisa, com relatório, eles estão acelerando porque a gente precisa, obviamente, de uma vacina urgentemente. Vejam, a vacina que a gente usa até hoje, que foi desenvolvida em menos tempo, é a de sarampo, que demorou 10 anos para ser desenvolvida. Olha só essa tabela. Cachumba levou 4 anos a vacina. Mas é uma vacina que não deu muito certo, então nem é utilizada mais, tá? Então, sarampo fica em primeiro lugar, 10 anos para ser desenvolvida. Aí a gente tem aqui de hepatite, catapora, coqueluche, mostrando quanto tempo cada uma demorou para ser desenvolvida. Do ebola, ó, que tem 2 asteriscos aqui, levou 43 anos. E ali está dizendo que apesar dela já existir, ela ainda não é utilizada em larga escala, tá? Olha aqui, febre tifoide, 105 anos. E as vacinas que ainda estão em desenvolvimento? Malária, 140 anos e ela não existe ainda, né? Covid foi descoberto só há 5 meses, né? Então, está desenvolvendo aí há 5 meses. Então, vejam que eles estão querendo uma coisa bem, né, acelerar bastante esse estudo, porque a gente precisa para já dessa vacina. Mais um quiz, então. Alguns princípios são essenciais para nortear a pesquisa clínica, como o da autonomia, da solidariedade, da beneficência, da não maleficência, da precaução, justiça, da prevalência do interesse individual do participante sobre os interesses da ciência e da sociedade e da responsabilidade. Quais são os 4 princípios da bioética? Então, o texto fala de vários princípios. Quais deles são os princípios da bioética que a gente viu na aula passada?
aí, lembrou? Então vamos relembrar junto. Quais são os princípios? Tá aqui, gente. O princípio da autonomia, que o indivíduo ele tem direito de saber o que está acontecendo e direito de aceitar ou não participar, né? Da beneficência, que é fazer o bem, né? Não maleficência, que parece a mesma coisa, mas não é. O fazer o bem não significa não fazer o mal. Não fazer o mal também não significa fazer o bem, né? Então, são coisas parecidas, mas que têm uma leve diferença. E ainda o princípio da justiça, tem que ser igual para todo mundo, certo? Então, esses são os 4 princípios que você não pode esquecer. Taxa de ocupação da UTI para a Covid-19 no Hospital Regional de Ponta Grossa chega a 100%. Aí aqui fala ainda que a lotação máxima foi registrada durante a madrugada do sábado, dia 11, mas que caiu para 85% pela manhã. A gente espera que tenha sido por alta, né? Então vejam, gente, 100% dos leitos de UTI foram ocupados no sábado. O que acontece aqui? Está dizendo que a equidade no acesso aos serviços de saúde e na distribuição de riscos e benefícios na sociedade de um sistema se esgotou. Né? Então, a gente não tem leito suficiente para todo mundo que precisa. E aí entra uma questão bioética. Se tem limitação de recurso, a gente tem que usar o princípio da justiça. Quem é que vai ter direito ao leito? Qual o princípio que você pode utilizar para tornar isso aqui mais justo? Então, vejam só que impasse médico, uma questão bioética que os médicos têm que lidar diariamente nessa situação de pandemia. Quem é que vai ter acesso ao leito quando ele estiver disponível, se não tem para todo mundo? Vejam como é difícil, né? E como a gente viu na aula anterior, não tem uma resposta certa. Por isso que tem que ter um comitê de bioética por trás disso, analisando caso a caso, para ver o que pode ser feito. Né? Bem complicado. Coronavírus, as incertezas e os cuidados para as pessoas com síndrome de Down. Ainda que em comunicados recentes do Ministério da Saúde a síndrome de Down não apareça explicitamente como fator de risco, profissionais da saúde e famílias que lidam diariamente com a trissomia do cromossomo 21, outro nome dado à síndrome de natureza genética e causada pela existência de um cromossomo a mais, estão considerando que este é sim um grupo de risco. Isso porque é significativa a parcela de pessoas com síndrome de Down que nascem com comprometimento no coração, pulmão, sistema imunológico e também que desenvolvem diabetes e obesidade. Todas essas condições consideradas fatores de risco para a Covid-19. Então veja, né? A gente está associando de volta Covid-19 com outra parte do conteúdo, as síndromes cromossômicas. Então, aqui está falando da trissomia do 21, a gente falou de outras síndromes também, você lembra disso, né? Mas aqui só para a gente associar aqui com o Covid. Então, vamos para um quiz falando sobre as síndromes cromossômicas. Imagine 2 indivíduos portadores da síndrome de Down, um com 47 cromossomos e o outro com 46 cromossomos. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de anormalidade cromossômica observado no primeiro e no segundo caso, respectivamente.
Professora, você está errada. Você falou alguma coisa errada nesse exercício. Você acabou de falar que síndrome de Down é trissomia do 21, como é que vai ter 46 cromossomos? Lembra que a gente comentou que tem duas formas da síndrome de Down, tá? Quando tem os 47 cromossomos, que é a trissomia, que a gente consegue ver lá no cariótipo, que a gente chama de como? De trissomia, né? E ainda quando tem 46 cromossomos. Lembra que tinha um caso especial em que um cromossomo 21, ou do pai ou da mãe, acaba se grudando, se ligando no cromossomo 14? E que a gente chama isso de translocação robertsoniana? Então, pode ser, ó, ele vai ter 46 cromossomos, mas mesmo assim ele tem 3, 21. Porque ele tem os 2 21 normal dele e ainda tem o que grudou no 14. Então, você vai olhar o cariótipo, parece 46 cromossomos, mas ele continua tendo a trissomia, tá? Então, tá aqui a resposta, a letra D. Agora, a gente vai para uns exercícios mais gerais, sem pensar muito em questão de Covid, meio aleatório ali. Vamos ao primeiro exercício. Assinale a alternativa correta. Os indivíduos com síndrome de Down apresentam um par de cromossomos número 21 a mais? Letra B. Um indivíduo com síndrome de Klinefelter possui cariótipo 47XXY e o cromossomo a mais pode ter sido herdado do pai ou da mãe? Letra C. Por meio da observação de hemácias na corrente sanguínea, é possível determinar se o indivíduo tem número normal de cromossomos? Letra D. Uma pessoa com 46 cromossomos em suas células não possui síndromes cromossômicas? Ou letra E. As aberrações cromossômicas só podem ser diagnosticadas após o parto? E aí, conseguiu? Esse aqui tinha que pensar um pouco, né, gente? Você lê a letra A lá. Os indivíduos com síndrome de Down apresentam um par de cromossomos número 21 a mais. Não é um par, gente, é um cromossomo. Então tá errado ali, tá? Se eu tirasse o par, ok, mas esse par ali ficou estranho. Letra B. Um indivíduo com síndrome de Klinefelter possui cariótipo 47XXY? Pode ser. E o cromossomo a mais pode ter sido herdado do pai ou da mãe? Sim, isso é verdade. Então, a gente já achou a resposta correta. Vamos ver a letra C, D e E, por que estão erradas. Por meio da observação das hemácias na corrente sanguínea, é possível determinar se o indivíduo tem um número normal de cromossomos? Aqui é uma pegadinha, gente. Lembra que a hemácia é uma célula anucleada. A gente encontra os cromossomos onde? No núcleo. Então, se ela não tem núcleo, eu não consigo ver pelas hemácias. Consigo ver por qualquer outra célula, mas a hemácia não tem núcleo, certo? Se não tem núcleo, eu não vou achar os cromossomos nela lá, na fase que ela está adulta, trabalhando com uma hemácia bem certinho. Letra D. Uma pessoa com 46 cromossomos em suas células não possui síndromes cromossômicas? A gente viu que no caso da síndrome de Down, quando tem a translocação robertsoniana, ela tem 46 e tem a síndrome, né? E ainda, as aberrações cromossômicas só podem ser diagnosticadas após o parto.
também é mentira. A gente pode diagnosticar antes, tá? Ou por características fenotípicas ali, ou por teste de sangue mesmo. Número 2. Observe a imagem abaixo e marque a alternativa incorreta. Então, olhem para mim esse cariótipo e achem para mim qual que é a alternativa falsa. Está fácil, né, gente? Vamos olhar lá o cariótipo, então. O que tem de errado, se é que tem alguma coisa de errado aqui? Vocês estão vendo que os cromossomos estão todos em parzinhos, mas chega aqui no X, só tem um e não tem um Y? Então, a gente sabe que é qual síndrome. Vamos ver. Letra A, trata-se de uma mulher com síndrome de Turner? Letra B, o cariótipo representado é 45X0? Essas duas estão certas, a gente está procurando a incorreta. A mulher em questão possui 2 corpúsculos de Barr? Lembra que corpúsculo de Barr é quando a mulher inativa um dos X, para fazer a compensação de dose com o Y, que é pequenininho. Aqui, se ela só tem um X, ela não pode inativar o X que ela tem. Então, essa é a falsa, né? Trata-se de uma monossomia, isso mesmo, e síndrome pode ter sido causada pela não disjunção cromossômica tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. O resto está correto, tá? Gente, aqui vou deixar para vocês uma tabelinha, tá? Com um resumão das síndromes que a gente viu. Você dá uma olhada com carinho, com cuidado depois, só para lembrar a diferença entre elas. Mas a gente explicou bem bonitinho na aula anterior, eu sei que vocês vão lembrar, tá? Então, só para você anotar, de repente, no teu caderno aí depois e, né, estudar um pouquinho mais. Mais um exercício. Sem que tivessem conhecimento do que estava acontecendo, cerca de 400 homens afro-americanos passaram pelo processo em que recebiam remédios sem efeito, placebo, e não eram informados que tinham sífilis. Esse experimento ocorreu no Alabama ao longo de 20 anos. Ao não informar os participantes do que se tratava o experimento, qual princípio bioético foi negado a eles?
aí, gente? Esse aqui você pode ter confundido, porque confunde mesmo, né? Quando você não informa ao paciente o que está acontecendo com ele, você está negando a ele o princípio da justiça, porque você está sendo injusto. Você pode estar negando também o princípio da autonomia. Opa, não apareceu aqui, mas está certo também. Da beneficência, você está fazendo mal para ele, né? Então, você está negando todos os princípios, na verdade, tá? Então, não é só um, são todos. Você acaba negligenciando esse paciente, ok? Mais um aqui. Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. E ainda, em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário. O trecho retirado do juramento de Hipócrates, juramento solene realizado pelos médicos, engloba 3 dos 4 princípios fundamentais da bioética. Qual dos princípios não foi contemplado? Interpretação, né, gente? Foi negado, não apareceu aqui no texto, o princípio da autonomia, tá? Então, o juramento bem antigo incorporou aqui 3 dos princípios, ficou um de fora. Ultimamente tem sido anunciados uma série de projetos genoma, com o objetivo de sequenciar o genoma de espécies de importância econômica, como o eucalipto e o café. Sequenciar o genoma de um organismo significa descobrir o quê?
aí, gente? Quando a gente falou de projeto Genoma, a gente está falando de genes. Se a gente descobre os genes, a gente descobriu o quê? A sequência de bases no seu DNA. Ah, professora, não é o código genético? O código genético é universal, é igual para todas as espécies. Não é isso que descobre quando está vendo o projeto Genoma. É a sequência das bases do DNA, ok? O último exercício para a gente encerrar aqui. As técnicas de engenharia genética possibilitam a produção de grandes quantidades de insulina por bactérias que receberam o gene humano para esse hormônio. Tal efeito só foi possível pelo emprego de enzimas de restrição, que agem como? E aí, conseguiram? Lembra, gente? Enzima de restrição faz o quê? Ela funciona como se ela fosse uma tesourinha, né? Ela corta o DNA da bactéria, o DNA de interesse, em pontos específicos. A gente falou bastante sobre isso também. Então, nessa aula, a gente fez uma revisão então, de conceitos de biotecnologia, de bioética, de síndrome cromossômica, tentou ali atrelar essas três coisas ao Covid-19, né? Um assunto bem atual também. Então, espero que vocês tenham relembrado, que tenham conseguido responder aqui comigo. Na próxima aula, a gente vai começar a entrar num tema que vocês vão gostar bastante, que é o tema de evolução. Então, a gente vai aos poucos se despedindo desse tema de genética, mas, gente, vamos lembrar que genética está em tudo. Então, quando a gente estiver falando de evolução, a gente vai relembrar algumas das coisas que a gente viu durante esse tempo aí que a gente está falando de genética desde o início do ano, né? Então, eu espero vocês na próxima aula. Venham que vocês vão gostar. É uma aula bem bacana.